Adventista Sucatinga, Beberibe 7, no YouTube. Vamos lá, mas antes, deixe seu joinha ou seu like, se inscreva em nosso canal e deixe sua presença do dia nos comentários para você receber a sua presença dessa quarta, tá? Posso contar com você? Que bom que sim. Agora, sem delongas, vamos à lição desse dia. Bom estudo! Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, o dia de festa ou lua nova, os sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Colossenses 2:16 e 17. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós começamos este estudo agradecendo pela nova oportunidade de abrir a Tua Palavra. Obrigado pela vida de cada irmão que se conecta conosco pelos cumprimentos, pelos louvores, pelas expressões simples de fé que vimos nos comentários. Pai, Tu conheces os pedidos que foram apresentados diante de Ti, há clamores por famílias, por filhos e netos, por conversão, por libertação, Senhor, por cura física, emocional e espiritual. Nós entregamos diante de Ti aqueles que enfrentam doenças, processos judiciais, dificuldades financeiras, opressão no lar, perseguições, conflitos de vizinhança, enchentes e calamidades, e também os que lutam silenciosamente com a fé enfraquecida e a vida espiritual cansada. Nós lembramos de forma especial dos que pediram justiça, que a Tua justiça, que é mais alta que a dos homens, se manifeste com misericórdia. Intercedemos pelos adolescentes e jovens em sofrimento, pelos que enfrentam depressão, confusão, pensamentos de morte. Sustenta, Senhor, com a Tua mão forte. Pai, muitos pediram o Espírito Santo, nós também pedimos. Ensina-nos, guia-nos, fortalece-nos e firma-nos em Cristo para que não sejamos arrancados pela dúvida, pelo medo ou pelo peso das circunstâncias. Abençoa este estudo, que não seja apenas informação, mas transformação, e que a Tua palavra crie raiz profunda em nós. Oramos confiantes, não em nossos méritos, mas completos em Cristo Jesus. É em nome dele que oramos. Amém. Seja muito bem-vindo ao estudo da lição desta quinta-feira, 5 de março, que tem como título Preceitos de Homens. O autor pede que leiamos Colossenses capítulo 2. Vamos avançar para os versos 20 ao 23. Aqui nos diz: Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras, como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. A pergunta a partir dessa passagem é a seguinte: como você compreende as advertências de Paulo à luz das outras ideias apresentadas nesse capítulo? Assim como na carta aos Gálatas, Paulo descreveu a observância de regras e cerimônias por razões salvíficas como rudimentos do mundo ou princípios elementares deste mundo,
Isso está em Colossenses 2, versos 8 e verso 20. Vamos comparar com Gálatas, capítulo 4, versos 3 e verso 9, que dizem: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Qualquer tentativa de alcançar a salvação por meio de regras humanas ou práticas cerimoniais de qualquer natureza não condiz com o Evangelho de Jesus Cristo. São elementos terrenos, não celestiais. Nossa pátria está nos céus. Está em Filipenses 3, verso 20. Vamos ver também em Colossenses capítulo 3, versos 1 e 2. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não das que são aqui da terra. Não precisamos nos sobrecarregar com aquilo que é terreno, mesmo as leis cerimoniais que apenas apontam para a realidade em Cristo. Paulo não está atacando disciplina espiritual aqui. Ele está desmontando a ideia de que regras salvam. Quando práticas religiosas passam a ocupar o lugar da cruz, elas deixam de ser meios e viram fins. O problema não é ter regras. O problema é confiar nelas. E Paulo é direto. Isso é terreno, não celestial. É viver com os pés no chão quando a cidadania já é do céu. O autor prossegue dizendo que essas regulamentações terminaram na cruz, conforme demonstrado pela mão divina que rasgou o véu do templo. Por isso, os cristãos, incluindo os de origem judaica, não são mais obrigados a seguir essas práticas. Voltar a segui-las seria se identificar com este mundo que está perecendo, em vez de desejar o novo mundo prometido em Cristo. Afinal, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, e não apenas a renovação deste mundo passageiro. O véu rasgado, irmãos, não foi um detalhe litúrgico, foi um ato teológico. Deus estava dizendo: terminou, o acesso agora é direto. Voltar às sombras é agir como se a cruz fosse insuficiente. É trocar o futuro prometido por um apego ao passado religioso. O autor diz mais. Além disso, fariseus e escribas acrescentaram inúmeras exigências humanas às regulamentações dadas por Deus. Por essas razões, as cerimônias do Antigo Testamento, já cumpridas em Cristo, não podem mais ser consideradas mandamentos divinos, mas apenas imposições humanas. Essas práticas, em vez de fortalecerem a fé, tornaram-se um peso. É fácil cair na armadilha de usar essas observâncias como uma forma de se sentir superior aos que não as seguem, o que já é problemático, ou, ainda pior, como algo que pudesse, de alguma forma, acumular mérito para a salvação. Aqui entra a ironia do legalismo. Ele promete santidade, mas entrega orgulho espiritual. Ou a pessoa se sente melhor que os outros, ou vive culpada por nunca fazer o suficiente. Nenhuma das duas coisas vem do Evangelho. O autor diz ainda que, ao longo da história cristã, muitos estudiosos da Bíblia têm caído na tentação de fazer declarações religiosas que usurpam o papel do Espírito Santo em guiar os crentes quanto ao significado das Escrituras. No entanto, Cristo é a verdadeira fonte da qual brota a verdade bíblica, conforme é ensinado por Paulo e pelos demais escritores da Bíblia. Quando alguém tenta substituir o Espírito Santo por decretos humanos, irmãos, o resultado é confusão com a aparência de piedade.
A verdade não nasce de regulamentos, ela brota de Cristo. A pergunta para nossa reflexão hoje: como garantir que compreendemos que nossa única base para a salvação é o que Jesus fez por nós, fora de nós e em nosso lugar, independentemente do que ele realiza em nós? Quando entendemos que o que Cristo fez por nós vem antes e sustenta tudo o que ele faz em nós, irmãos, a fé deixa de ser um fardo e passa a ser a resposta. Eu os convido a me acompanharem agora na leitura dos comentários de Ellen White. Hoje, assim como nos dias de Elias, a linha de demarcação entre o povo que guarda os mandamentos de Deus e os adoradores de falsos deuses está claramente definida. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Clamou Elias. Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, seguiu. 1 Reis 18, verso 21. E a mensagem para hoje é: caiu a grande Babilônia. Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês, porque os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Apocalipse 18, versos 2, 4 e 5. Não está longe o tempo em que cada pessoa será provada. A observância do falso sábado será imposta sobre todos. A controvérsia será entre os mandamentos de Deus e os mandamentos humanos. Os que pouco a pouco têm se rendido às exigências mundanas e agido conforme os costumes do mundo, acabarão se rendendo também aos poderes terrestres, em vez de se sujeitarem ao menosprezo, ao insulto e às ameaças de prisão e morte. Nesse tempo, o ouro será separado da escória. A verdadeira religiosidade será claramente distinguida da devoção aparente e falsificada. Muitas estrelas que temos admirado por seu brilho ficarão em trevas. Os que têm se vestido com os ornamentos do santuário, mas não estão revestidos com a justiça de Cristo, aparecerão então na vergonha de sua própria nudez. Entre os habitantes do mundo, espalhados por toda a terra, há os que não têm dobrado os joelhos a Baal. Como as estrelas do céu que aparecem à noite, esses fiéis brilharão quando as trevas cobrirem a terra e densa escuridão vier sobre os povos. Na África pagã, nas terras católicas da Europa e da América do Sul, na China, na Índia, nas ilhas do mar e em todos os escuros recantos da terra, Deus tem reservado um firmamento de escolhidos que brilharão em meio às trevas, revelando claramente a um mundo apóstata o poder transformador da obediência à sua lei. Já nos dias de hoje, eles estão surgindo em toda a nação, entre toda língua e povo. E, na hora da mais profunda apostasia, quando o máximo esforço de Satanás for feito no sentido de que todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, recebam, sob pena de morte, o sinal de submissão a um falso dia de repouso, esses fiéis, irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, resplandecerão como luzeiros no mundo. Quanto mais escura for a noite, com o maior brilho eles resplandecerão. Exaltai-o, 30 de maio. Hoje nós aprendemos que Cristo não precisa de complemento, que a cruz não precisa de reforço e que quem está em Cristo já está completo. Tudo o mais é peso desnecessário. Nos vemos amanhã. Um forte abraço, fiquemos todos com Jesus. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, o dia de festa ou lua nova, os sábados.
Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Colossenses 2:16 e 17.